Mano, teve uma vez que uma mulher começou a responder mais curto, começou a ser ela quem encerrava a ligação primeiro, e alguma coisa dentro de você sentiu que não era mais como no começo. Você ficou remoendo, tentando achar o erro. Mas, guerreiro, hoje eu preciso te contar uma coisa que vai te tirar desse looping de vez. Você está procurando o erro no lugar errado. E o motivo disso eu vou te mostrar através de uma imagem só, porque ela explica o problema inteiro. Pensa no clima, mano. Quando o tempo é sempre igual, sol todo dia sem exceção, ninguém mais olha para a janela de manhã. A pessoa já sabe o que vai encontrar lá fora antes mesmo de acordar. Mas quando o clima é imprevisível, quando ninguém sabe se vai fazer sol, se vai esfriar ou se vai baixar aquela neblina do nada, todo mundo checa a previsão toda hora sem conseguir se acostumar. É exatamente isso que acontece dentro da cabeça de uma mulher com você, guerreiro. E hoje eu vou te ensinar a parar de ser sol o ano inteiro. Primeira coisa, mano. Para de procurar o erro que você cometeu. Essa busca já é o primeiro erro. Você fica revirando mensagem, revirando comportamento, procurando aquela frase específica que estragou tudo. Mas não existe uma frase específica. O problema é mais fundo do que isso, e ele não vai aparecer fácil só de você reler a conversa. Se você é do tipo que já tem alguma vivência com mulher, você provavelmente já tem uma resposta pronta na cabeça. Você demonstrou interesse demais, foi rápido demais, ela sentiu isso e esfriou. É o que qualquer um por aí te diria. Só que pensa comigo, guerreiro. Lembra de quando ela se interessou por você lá no começo? Você provavelmente falou coisa que hoje te dá vergonha de lembrar. Respondeu mensagem rápido igual bombeiro correndo para incêndio. Não estava fazendo papel de durão calculado nenhum. Você era só você, normal, e mesmo assim ela foi chegando mais perto. O problema nunca foi você gostar dela. Isso é só a superfície. O problema de verdade é que, no começo, você era clima instável, imprevisível, difícil de prever completamente. E é exatamente aí que mora a explicação. Deixa eu te mostrar como sua mente funciona, guerreiro, porque isso é regra de vida, não só regra para conquistar mulher. Enquanto você não se importa muito com uma coisa, sua mente age meio aleatória, sem padrão fixo. Mas no instante em que você passa a se importar de verdade, sua mente para essa aleatoriedade e começa a seguir um padrão fixo, repetido, sempre igual. Isso é lei, mano. Grava isso. Agora aplica essa lei nessa menina que esfriou com você. No começo, você agia meio aleatório com ela, sem plano, sem cálculo, e foi exatamente essa imprevisibilidade que fez ela se interessar. No momento em que você começou a gostar de verdade, você passou a agir seguindo um padrão fixo com ela, e esse padrão, guerreiro, é o que faz ela conseguir te ler igual previsão do tempo garantida. Enquanto ela fala contigo, o cérebro dela está o tempo inteiro tentando prever o que vem a seguir. No momento em que seu comportamento vira um padrão fixo, essa previsão fica fácil demais para ela, e é aí que o interesse murcha. A maioria dos caras acha que ela perdeu o interesse só porque ele ficou carente, ou porque ela descobriu que ele gostava dela. Isso até tem um fundo de verdade, mas é só a casca do problema. Ela pode saber que você gosta dela, pode saber que você quer ela, e mesmo assim continuar interessada, contanto que ela não consiga prever seu próximo movimento. Agora vem a parte prática, mano. No momento em que você começa a gostar de alguém, existem dois caminhos que a maioria dos homens toma, e os dois estão errados. O primeiro caminho é o do cara sem muita vivência. Ele dobra a aposta no que já estava fazendo. Manda mais mensagem, elogia mais, planeja o encontro perfeito, compra aquele troço que ela comentou uma vez de passagem, fica sempre disponível, sempre gentil e assiste ela se afastando mais um pouquinho toda semana, sem nunca entender o motivo. Com o tempo ele fica mais velho, mais cansado e começa a acreditar que mulher é complicada. O segundo caminho, esse aqui provavelmente você já andou, guerreiro, porque é o que a internet inteira ensina. Virar frio, recuar, sumir, não responder primeiro, deixar ela esperando, fingir que está ocupado, fingir que não liga. E na superfície até parece que funciona. Ela fica confusa, volta a puxar assunto. Só que eu andei nesse caminho também, mano. Não vou fingir que não. E o que acontece é isso. Você começa a atuar o tempo inteiro. Cada mensagem vira cálculo. Cada resposta vira cronômetro. Você fica se observando de fora, checando se está jogando certo. E aquilo vira um trabalho que você nunca pediu para ter. E mulher sente isso, cedo ou tarde. Sente que embaixo daquele gelo todo não tem homem nenhum. Só um cara fingindo não ligar, esperando que ela repare a atuação e goste dele por isso. Você para de gostar até de você mesmo, guerreiro. Porque toda emoção sua passa por edição antes de sair da boca. E o pior, isso também vira um padrão. E ela também aprende a prever esse padrão. Ela manda mensagem já sabendo que você vai demorar de propósito, já sabendo que você vai fingir que está ocupado. E mesmo sendo uma coisa originalmente atraente, no momento em que ela passa a esperar por aquilo, deixa de ser. Então a resposta certa para por que ela esfriou no momento que você se interessou não é nem carência, nem frieza calculada. É que a relação perdeu a imprevisibilidade. Ela parou de não saber o que você está pensando. Só que aqui aparece um problema, mano. Porque a regra que sustenta tudo isso continua valendo. Sua mente vai travar num padrão assim que você se importa de verdade com alguém. Lutar contra essa lei é perder tempo, guerreiro. Você não tem esse controle sobre o próprio cérebro. Mas você pode fazer uma coisa diferente. Em vez de dar para sua mente um único destino, você dá três, e a rotação entre eles faz o trabalho por você. Deixa eu te apresentar os três climas, mano, porque essa é a virada de tudo. O primeiro é o sol. Sol é a versão sua que provoca, brinca, ri fácil, tá leve, curte a companhia dela sem se intimidar.
A maioria dos caras bonzinhos vive a vida inteira só de sol, sempre respondendo rápido, sempre sorrindo no texto, sempre disponível. E depois de 10 dias assim, ela já te leu inteiro. Porque sol sem nenhuma outra estação por trás vira previsível, e previsível mata qualquer atração. Só que sol em rotação com outras estações é o clima que faz ela sentir alguma coisa de verdade. Então a gente mantém ele, só não deixa ele ser o único. O segundo clima é a frente fria. E presta atenção, mano, porque a maioria dos caras escuta frio e pensa em bravo, em gelo, em tratamento de silêncio proposital. Não é isso. Frente fria é você com a cabeça em outro lugar de verdade. Sua energia baixa um pouco, sua voz desacelera. Você ainda responde ela, mas responde igual quem tá pensando em algo mais interessante que aquela conversa ali. Você continua presente, só que não inteiro. E frente fria logo depois de sol é o movimento certo. Ela acabou de sentir seu calor e de repente a temperatura caiu sem explicação nenhuma. É aí que a cabeça dela começa a se perguntar o que aconteceu. O terceiro clima é a neblina. Esse aqui quase ninguém fala e é o mais forte dos três. Neblina é quando você tá mal ali. Respostas curtas, atenção em outro canto e você nem esconde isso. Ela pergunta alguma coisa, você devolve uma palavra, porque naquele momento uma palavra era sinceramente tudo que você tinha para dar. Cara evitativo vive de neblina o tempo inteiro, e isso destrói ele, porque neblina sozinha é só ausência. A pessoa esquece de você, não sobra nada para voltar. Mas neblina depois de sol e frente fria é o clima que vira o jogo. Porque ela já investiu, já sentiu o calor, já sentiu a queda de temperatura, e agora não tem nada. Sem raiva, sem calor, só um homem com a cabeça em algum lugar que ela não consegue acompanhar. É nesse instante que ela vem atrás de você. Regra prática, guerreiro. 3 trocas de mensagem, ou 3 minutos se for pessoalmente, e você muda de clima. O número exato não importa. O que importa é você nunca ficar tempo demais no mesmo clima, a ponto de virar previsível. E aqui vai a parte que a maioria dos caras vai deixar passar se não prestar atenção. Quem escolhe o próximo clima é você, nunca ela. Se você ficou de sol por 3 mensagens seguidas e ela manda algo mais insinuante, sua mão vai querer continuar no sol. Não continua. Muda para frente fria, mesmo que pareça sem sentido no momento. Principalmente se parecer sem sentido no momento. Guarda essa regra pro resto da vida, mano. Toda vez que você sentir vontade de fazer algo que não faz sentido nenhum ali, é exatamente isso que você deveria fazer. Porque no instante em que ela consegue trocar seu clima só mudando a mensagem dela, você voltou para estaca zero. Ela voltou a te ler. O clima vem de você, nunca dela. Deixa eu te mostrar um exemplo, guerreiro. Vocês trocam mensagem há uns dias, energia boa, ela tá gostando. Você sente que já tá travando no sol, respondendo rápido, casando com a vibe dela, entregando exatamente o que cada mensagem pede. Isso é sol vencido, mano. Acabou o crédito. Ela manda: para, você é demais. O antigo você teria respondido: haha, você adora. Essa é a armadilha. Esse é o 4º sol seguido, o padrão se formando ali na sua frente. Então você não faz isso. Guarda o celular, vai fazer outra coisa por 10 ou 15 minutos de verdade. Não é estratégia, é só viver. Quando volta, manda: vai ficar tudo bem. E para por aí. Ela vai sentir alguma coisa mudando, sem saber o quê. A cabeça dela vai começar a rodar sozinha por trás. Será que mudou o clima? Será que eu falei besteira? Isso é frente fria. Fica ali por mais umas trocas, resposta curta, energia mais baixa, sem sair do sol de propósito, só sem estar mais nele. Depois muda para neblina. Ela pergunta: tá tudo bem contigo? Você responde: sim, dia cheio. É isso, mano, nada mais. Ela tenta de novo. Rolou algo legal hoje? Você responde: não muito. As luzes apagaram. Agora ela tá sentada com o celular na mão, relendo as últimas mensagens, tentando entender exatamente onde mudou. Ela não consegue apontar o momento. E é aqui que a maioria dos caras erraria, guerreiro. Ou continuaria martelando frio, ou entraria em pânico e despejaria calor demais para consertar. Você não faz nenhum dos dois. Espera, talvez 1 hora, talvez até amanhã. E quando volta, volta no sol, porque ela mandou o sinal certo, ou porque sua rotação simplesmente indicou que era hora. Manda algo tipo: aliás, lembrei daquela coisa que você contou da sua irmã semana passada, ainda acho engraçado. Calor do nada, como se as últimas mensagens não tivessem existido. E o que acontece na cabeça dela? Ela sentiu a queda, sentiu o silêncio e agora foi puxada de volta para o calor vindo de uma direção que ela não conseguia prever. 3 climas em poucas horas, nenhum deles controlado por nada que ela disse. Ela tá fisgada, guerreiro, porque pela primeira vez ela não consegue adivinhar seu próximo movimento. Funciona igual pessoalmente, mano. Vocês tomando um café, os primeiros 10 minutos você tá no sol, provocando, rindo, sustentando o olhar. Ela vai relaxando com aquilo. Já deu, o sol já fez o trabalho dele, agora você muda. Ela conta uma história sobre o ex dela, engraçada na superfície, mas presta atenção, tem um teste escondido ali, ela tá observando sua reação. O antigo você ficaria no sol, faria piada, perguntaria mais, tranquilizaria ela sem nem perceber que estava fazendo isso. Você não faz. Deixa ela terminar, toma um gole do café, olha pela janela 1 segundo, depois olha de volta para ela e solta só um. Entendi. E muda de assunto. Você cresceu aqui ou se mudou para cá? Ela acabou de sentir a mudança. A história dela não recebeu a reação que ela esperava. Ela não sabe exatamente por quê, mas o ar mudou meio grau ali. Isso é frente fria.
Fica nesse clima por mais algumas trocas. Resposta mais curta, menos risada. Você continua presente, só que o calor recuou para dentro de você. Depois ela pergunta qualquer coisa, tipo o que você costuma fazer no fim de semana, e você vai para a neblina, dá de ombros, depende, e olha para as pessoas passando na rua por um segundo a mais do que devia. Agora repara o que acontece com ela. Ela vai se inclinar para frente na cadeira sem nem perceber que está fazendo isso. A energia dela sobe porque a sua acabou de cair, e no instante em que você sentir ela se inclinando, é aí que você volta para o sol. Olha para ela, sorri e fala: "Você tem um jeito de rir bem específico. Reparei isso mais cedo." Só isso. Ela vai pensar nessa frase por uns 3 dias, exatamente por causa de onde ela entrou na sequência. O calor veio depois do frio e da neblina, de uma direção que ela não viu chegando. É essa a técnica inteira, guerreiro. Você está rodando um sistema que produz imprevisibilidade sozinho. Você não precisa ficar inventando o que fazer de aleatório a cada segundo. Só precisa saber em qual clima você está e há quanto tempo. 3, depois muda. E aqui tá a parte que eu quero que você entenda de verdade, mano. Depois de algumas semanas rodando isso, alguma coisa muda dentro de você mesmo. Sua mente para de tentar travar num padrão único, porque agora ela tem 3 lugares para ir. Aquele padrão fixo que ela vinha lendo em você se espalha entre os 3 climas, e espalhado assim, ele se desfaz. Você vira um homem difícil de ler, não porque decorou script nenhum, mas porque não sobrou um canal único para ela decifrar. Eu sei que você vai pensar que isso é cansativo, que precisa ficar calculando o tempo inteiro. Não é, guerreiro. Só é cansativo se você fica pensando no comportamento específico toda hora. Mas quando você vai na raiz disso e muda o padrão a partir da fonte, você dá para sua mente um caminho para seguir sozinha. Depois de um tempo, você faz isso sem nem pensar e vira sua natureza. Guarda uma coisa com você. O homem que ninguém esquece nunca foi o mais quente, nem o mais frio. Foi aquele que ninguém conseguiu prever o tempo. Esse foi mais um despertador mental. Aqui é o Prismo Guerreiro. Se esse clima fez sentido para você, fica com a gente. E repara essa semana em qual estação você andou vivendo sozinho o tempo todo.